Bom dia. 1 João, capítulo 2, versículo 22. 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Para meditar nesse versículo, você vê que a coisa é muito séria. Séria, eu digo em relação aos judeus. Os judeus, na sua maioria, eles negam que Jesus é o Messias. Prova tal que eles ainda estão esperando a vinda do Messias. Portanto, a Bíblia está dizendo que quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Eles negaram, prova tal que prenderam, crucificaram Jesus, continuam negando até hoje, aguardam a sua vinda, a vinda do Messias, não que estejam aguardando a volta de Jesus, mas estão aguardando a vinda do Messias. Ou seja, a Bíblia nos fala aqui que este é inimigo, que são inimigos de Cristo. Aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Então, apesar de eles continuarem falando que Deus é bom, que eles amam a Deus, continuar falando em Moisés, mas eles negam a Cristo. Por isso, consequentemente, estão negando também a Deus. É interessante que eles conseguem colocar Moisés superior a Jesus. Então, gente, nós temos que pensar muito, analisar de maneira muito séria, porque isso eles fazem de maneira deliberada, consciente, não aceitam Jesus como Salvador, como Filho de Deus, como Messias. Eles não aceitam hipótese nenhuma. Eles acham que virá ainda. Estão lá agora construindo, na construção do terceiro templo. Por que terceiro? Porque o primeiro foi aquele que Salomão fez. O segundo foi o que reergueram após o povo vir da Babilônia, né, depois de 70 anos que eles ficaram lá. Aí também foi destruído, agora vão construir o terceiro. Tá? Então, isso aqui é uma forma de negar como eles negam. Falam, não, você não é... Você é simplesmente um profeta. É isso que eles falam que Jesus foi. Simplesmente um profeta. Entretanto, muitas pessoas, todo mundo afora, toda parte, no meio evangélico, muitos negam a Cristo. Quando é que você nega? Você sabendo que ele proíbe determinadas coisas, mas você, mesmo assim, você faz. O que é que você está fazendo com seus atos? Você está negando a Cristo. Consequentemente, está negando a Deus também. Tem que pensar sobre isso. É muito sério assim, tá? Versículo 23. Todo o que nega o Filho, de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Se o nosso Deus é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, se eu nego, se eu não aceito Jesus, eu não aceito o Espírito Santo, eu não aceito também o Pai. Porque não tem como aceitar alguém a não tirar só uma parte. Não existe isso.
Por esse motivo, gente, nós temos que saber realmente se nós realmente servimos a Deus. Porque se nós estivermos rejeitando o seu filho, nós estamos o rejeitando também. Nós não o conhecemos. E nós vamos padecer. Por toda a eternidade. Nós vamos sofrer. Então, tomar cuidado quanto a isso. Versículo 24. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que eu vistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que eu viste permanecer em vós, de igual modo permanecerei no Filho e no Pai. Vocês têm ouvido o Evangelho. Vocês que aceitaram, têm crido no Evangelho. Permaneça firme nesta fé. Permaneça nesta fé. Caso contrário, se você se afastar, nós sabemos que não tem mais saída. Então, tudo aquilo que nós ouvimos desde o princípio a respeito de Jesus, que fique em nosso coração, que mantenhamos acesa essa chama, que mantenhamos firme a nossa fé no Senhor. Porque se nós também colocarmos em dúvida, esse negócio de fé dúbia não existe. Ou você é ou não é. Se um muro, não existe um muro para ter alguém em cima do muro, não. Ou você está em Cristo ou não está. Você aceitou? Então mantenha-se firme. Você acredita em Jesus Cristo, acredita no Espírito Santo, em Deus Pai, permaneça firme nessa fé. Não deixe o inimigo roubar a sua fé, enfraquecer a sua fé. Não fique acreditando em todo e qualquer tipo de pregação por aí, mas viva no Senhor. Versículo 25 fala: e esta é a promessa que ele nos fez. Qual a promessa? A vida eterna. Qual é a promessa que ele nos fez? Da vida eterna. Ele não fez promessa de me dar um carro novo, não. Ele não fez a promessa de me dar uma casa nova, não. Ele não fez a promessa de me dar dinheiro, não. Ele não fez nada disso. A promessa que ele me fez foi de vida. Vida longa, vida abundante, vida eterna. Só isso que é vida. Para mim, para você e para todos nós. Se nós vivermos nele, vivermos nele pela fé, porque a fé, com certeza, nós viveremos, nós teremos vida nele. Nós teremos vida nele. Versículo 26. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daquele que vos querem seduzir. João está falando, estou escrevendo, estou advertindo vocês, para vocês não se desviarem, né? Porque tem muitos aí querendo seduzir. Eu vejo umas pessoas trazendo umas pregaçãozinhas, uns ensinozinhos favoráveis. Eu vejo muitas pessoas se desviando, mesmo pessoas que estão no ministério já há algum tempo. De vez em quando nós vemos que ela se desvia para outras coisas, fica ouvindo. Ah, mas eu vi um pregador que fala isso, um que fala isso, um pastor que fala isso. Interessante que todo mundo tem Bíblia. É fácil analisar ali à luz da Bíblia o que A, B, C está falando, mas elas não ficam com dúvida. Por que estão com dúvida? Porque não estão firmes no Senhor. Ainda não estão na luz. Ainda não saíram das trevas. Com muitas pessoas estão se permitindo ser seduzidos, seduzida por essas pregações. São muitas. E nós deveríamos aprofundar o nosso conhecimento em Cristo. Não é nenhum homem
que pode nos salvar ou nos dar Cristo, porque Cristo está aqui, está diante de nós. Se eu buscar, eu encontro. Se eu bater, a porta se abre. Mas acontece que as pessoas não estão batendo a porta, não estão buscando, estão aceitando qualquer coisa. E o nosso adversário está aí. Está levantando pessoas e pessoas a serviço dele para seduzir os cristãos, fazendo-os desviar, eles se afastarem do Senhor. São muitos. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobretudo o que precisa saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Nós temos que permanecer em Cristo, assim como ele tem nos ensinado. Assim como ele nos ensinou. Nós temos que permanecer nele. Nós temos que estar nele. É isso que é preciso. Assim como nós aprendemos, ele tem nos ensinado, está aqui na palavra dele o tempo todo nos ensinando. Se nós ouvirmos o que ele está nos falando, e não outras pessoas que procuram nos seduzir com pregações e ensinos gostosos, bom de ouvir, macio, com um travesseiro ali e peludo aveludado, nós estamos afastando de Cristo. Versículo 28. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Se nós praticamos justiça, nós nascemos de Deus. Se nós não praticamos justiça, nós não nascemos dele. Então nós não somos dele. Nós temos que permanecer nele. É para a nossa própria segurança, para a nossa segurança em termos vida, para alcançarmos vida nele, no Senhor. Temos que ter vida no Senhor. Se nós só falamos, achamos que só por orar, rezar, fazer prece, para ofertar aí a templos, é o suficiente, para ter certeza que você está perdido. Tem que vir para Cristo. Saber que ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o Senhor. Então vamos praticar a palavra dele, para que tenhamos vida. Muito bem, nós concluímos hoje a primeira carta de João, capítulo 2. E querendo Deus, amanhã, por vontade dele, nós daremos continuidade a partir do capítulo 3, versículo 1. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Entendeu?